o Bolsonaro minimizou e ainda minimiza os efeitos e a gravidade da situação. Isso não é verdade. Eu vou te falar uma Poxa. coisa. A única coisa que o Bolsonaro fez foi dizer o seguinte: nós temos que cuidar da saúde e da economia. Ele nunca falou para não cuidar da saúde. Mas ele era contra fazer lockdown. Mas você acha que ele não é um exemplo como chefe de Estado e que ele falando essas coisas que ele fala, ontem até ele foi barrado de entrar no jogo do Santos porque não estava com a vacinação, isso não, pro público comum fala, pô, não vou me vacinar, não vou me proteger, não vou usar máscara, você não acha Olha isso só, perigoso? eu acho que. Não, eu acho mais perigoso uma pessoa se vacinar sem saber quais os efeitos da vacina, se ela fizer parte de um grupo que é um grupo de risco. Então, por exemplo, no Rio de Janeiro, uma promotora estava grávida, tomou AstraZeneca, morreu. Aí, depois disso, a Anvisa veio dizer que a AstraZeneca não pode ser para grávidas, porque não tinha estudo. A única vacina que tem estudo para grávida é a Pfizer. E mesmo assim, nos Estados Unidos, isso as pessoas não falam, mas eu acompanho. E eu não leio só o que acontece no Brasil, não, tá? Nos Estados Unidos tem muito caso de aborto de grávidas que tomam a Pfizer e abortam. Muitas, inexplicavelmente. Então, tem uma série de questões. Quando a gente fala da vacina, isso é uma coisa muito séria. E aqui eu Claro não que é estou sério. fazendo apologia contra a vacina, não. Não, é sério. Meu pai de 90 anos, você já tomou 3 doses. Minha Meu mãe de pai 84 já também, se eu já tomei vacinou. 2. Mas eu acho uma loucura você querer dar vacina para criança. Sendo que as crianças, quem morre por conta do coronavírus, em questão de criança, é muito pouco. Mas ainda não se conhece os efeitos a longo e médio prazo da vacina. Então, não vamos mexer com as nossas crianças, tá? Então, o Bolsonaro, desde o início, o que ele queria era, assim, tratar as pessoas vulneráveis, dar todo cuidado para as pessoas vulneráveis, tá? Então, assim, para os idosos, separar. Mas ele dizia o seguinte, mas as pessoas jovens têm que ir trabalhar, porque vai faltar comida. E Mas hoje, são duas coisas, hoje são está duas coisas faltando. diferentes. Não, Ninguém tá falando que tem que trabalhar, que tem gente que Não, precisa não disso. falavam isso, não. Diziam, Não, fica não, em eu sei, casa. eu tô falando- E acusam o Bolsonaro porque ele falava, porque ele era contra o fique em casa. Agora, não é assim, fica em casa porque a gente quer que você saia e se contamine. Não. Se você tem pais idosos, se você tem pessoas com comorbidade, deixa essas pessoas em casa. Então, mas ele não faz esse trabalho. Ele só fala. Você sabe como que é, o Bolsonaro, ele só fala isso. Se ele falasse, gente, explicasse o discurso dele, mas fica aquela coisa dele pegando uma criança que o pai deu no colo dela com máscara, tirando a máscara da criança. Sabe? Essas coisas são muito então, fortes. essas imagens são muito fortes. É isso que Elas eu tô falando. impactam Ele as teria que ter uma pessoas. consciência e falar assim, gente, as pessoas levam muito a sério o que eu É falo. verdade. É só isso que eu tô Não, é falando. verdade. Não tenho dúvida de que a comunicação do Bolsonaro não é boa. Eu não vou Precisava estar defender. melhor assessorado. Olha só, eu não vou defender a comunicação do Bolsonaro. Eu estou defendendo os valores que ele defende. Sim, eu tô entendendo. Tá? Só os valores. Mas, assim, tem muito erro de comunicação. Não precisava fazer isso, tá? Porque as pessoas, inclusive, se apegam a isso e param de falar do que realmente tem importância. Que é, desde o início, ele defendeu a vida e a economia. Porque, meu amigo, as pessoas não morrem só de coronavírus, não. As pessoas morrem de fome. Claro. As pessoas estão se suicidando. A quantidade de suicídio aumentou muito. A ministra Damares acompanha todo esse perdi trabalho. 2 amigos da comédia. É? Suicídio? Sim. Pois é. Então, na verdade, o que o Bolsonaro queria é porque ele não comunicou bem isso. Isso eu concordo com você. Eu não vou ficar defendendo a comunicação do É porque, Bolsonaro. por exemplo, quando ele faz aquele discurso que não consegue entrar na Vila Belmiro, parece que ele só tá falando que eu não quero me vacinar e dane-se. E não conta o discurso inteiro. Então, por que Então, que por é? exemplo, olha só. A verdade é que a Pfizer os cientistas da Pfizer estão confirmando, e vários outros, que a pessoa que tem a imunidade natural, porque teve o Covid, ela tem uma imunidade muito superior, pelo menos 7 vezes superior, ou são 9 vezes superior, a quem tomou a vacina. Então, é um absurdo você querer obrigar uma pessoa a se vacinar, sendo que ela já tem uma imunidade maior do que quem tomou a vacina. Não faz sentido. Então, assim, nós somos contra, não é a vacina, nós somos contra a tirania. Então, se uma pessoa está imunizada, por que ela tem que tomar vacina? Uma pessoa que está imunizada porque teve sarampo, como eu, em criança tive sarampo, eu não preciso tomar vacina do sarampo. Mas se é uma lei, por que ele tá incentivando a gente a ir contra essa lei? Não, a lei não diz que é obrigatória. A lei diz, a lei... Mas por que, por exemplo, acho que foi na Vila Belmiro, né, Mandíbula, onde teve o jogo do Santos, estavam exigindo... Deixa eu te falar uma coisa, ninguém é obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa, senão em virtude de lei, isso é um princípio. Então, mas é isso que eu tô... E não tem lei que obrigue. Não, mas eu tô perguntando, é uma lei ou não? Não, não é, a lei não obriga. Mas A lei diz que Tá. a vacina, que o Ministério da Saúde poderia tornar a vacina obrigatória. Tá. Não tornou.
Mas por que alguns lugares estão exigindo? Mas Amigo, cada porque lugar. hoje no Brasil é assim, Então, as mas, pessoas fazem o que querem, mas exigem eu, o que como estabelecimento, querem. posso exigir ou não? Baseado no. Não tem lei que eu diga que você pode, mas as pessoas estão exigindo. E o que a lei diz, inclusive, esses Ou dias eu vi. países que estão exigindo também, né? Cada país é um país, né? Cada É. país é um país. Eu tô falando do Brasil. Isso. Tá? A gente está exigindo ou não? Para entrar aqui no Brasil tem que estar vacinado. Não, eu tô falando dessa questão que você falou do Sim, do comerciante. comércio. A lei, Aqui no a caso lei da. diz que a vacina está no rol das coisas que podem ser declaradas obrigatórias. Mas o Ministério da Saúde, que é quem teria que fazer isso, mas o Supremo diz que não diz que é obrigatório. Então, na verdade, não poderia ser obrigatório. Mas cada um faz o que quer. Mas, por exemplo, nos jogos parece que está sendo obrigatório a vacina. Quem decidiu Porque isso? quem decidiu, eu não sei se foi o governador Governador. do estado. Foi, eles Até dá uma decidiram. olhada, foi isso? Não, eles decidiram porque o Supremo disse que eles podem Ah, decidir. tá. Deu essa. O Supremo disse que eles podem decidir. Não foi a Constituição que disse, nem a lei, foi o Supremo. E aí, né, fazer o quê? É isso que eu tô te dizendo, Entendi, tá? entendi. Eu fico ao lado do presidente que defende a nossa liberdade e é contra atos de tirania. Esses atos são tirânicos. Você querer obrigar uma pessoa a inocular uma substância que ela não se sente segura. Porque, assim, vamos dizer o seguinte, Não, eu entendo o gente. que você tá falando. Essa São dois extremos, Não, e né? vamos colocar Isso é uma extremo. coisa. Obrigar a pessoa. Eu acho que, sei lá, 80% ou mais dos brasileiros querem tomar vacina. É, eu acho que sim. E eu sempre defendi que tem que ter vacina para todo mundo que quer. Sim, Eu sempre defendi isso, é tá? um direito básico. É um direito. Todo mundo que Claro. quer vacina tem que ter o direito e o Estado tem que Assim como meu proporcionar. filho foi vacinado. O todas Estado tem que proporcionar e são os pais que vão decidir, no caso das crianças. Não pode ser o Estado. Os pais vão decidir.